Submissão espiritual, por Stephen Cowing. Capítulo 2. Como podemos nos submeter? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Assim lemos em Efésios, capítulo 5, verso 21. Em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 11, encontramos: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecida em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E ainda em Hebreus, capítulo 5, versículo 8 ao 10. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos orar. Querido Pai Celestial, adoramos-te e agradecemos por nos dar seu Filho amado. Agradecemos-te por nos chamar a essa gloriosa mesa para participar do próprio Senhor. Agradecemos-te por toda a graça e amor que tu tão maravilhosamente derramaste sobre nós. Senhor, o que podemos dizer? Depois de termos bebido do cálice e comido do pão, Senhor, o que podemos dizer? Podemos apenas nos curvar e adorar a Ti, agradecer a Ti por Teu amor, agradecer a Ti por nos dar Teu Filho. Pai, agradecemos-te porque éramos rebeldes, pecadores e hoje, em Cristo Jesus, somos Teus filhos. É Teu desejo que sejamos conformados à imagem de Teu Filho amado, para que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Oh, Pai, o que podemos dizer? Isso é muito mais do que podemos sonhar, mas Tu fazes isso pelo Teu Espírito. Assim, colocamo-nos em Tua presença, oferecemo-nos a Ti, porque somos obra de Tuas mãos. Não podemos fazer nada, mas Tu farás tudo. Senhor, queremos ouvir, queremos cooperar, queremos a Ti para terminar Tua obra, para louvor da Tua glória. Em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Somos naturalmente insubordinados, insubmissos, desobedientes, em nossa própria natureza, que herdamos de nosso pai Adão a rebelião e vontade própria. Podemos ver isso até mesmo em um pequeno bebê. Está em nós, e quando falamos sobre submissão e obediência, isso nos é estranho, porque não está em nós. Por causa do ambiente, podemos exteriormente tentar parecer submissos ou até mesmo obedientes, mas nos conhecemos e Deus sabe que não é real. Pensemos acerca da rebelião na história da humanidade. Na história da humanidade, desde o dia da queda de Adão, a rebelião é o padrão. Em Gênesis capítulo 10 e 11, vemos que depois do dilúvio, o homem começou a se multiplicar. A palavra de Deus para Adão foi que se multiplicasse e povoasse toda a terra para submeter todas as coisas a Deus. Contudo, quando os homens começaram a se multiplicar, em vez de cobrir toda a terra, eles queriam ficar juntos. Eles se recusaram a cobrir toda a terra. Eles queriam ficar juntos por um motivo: para que pudessem ser capazes de proclamar seu próprio nome. Vejamos um primeiro movimento, a Torre de Babel. Tempos depois do dilúvio, havia um homem cujo nome era Nimrod, que significa rebelde. Ele era um grande caçador, um homem poderoso.
Ele foi o primeiro homem na história que tentou unir todas as pessoas sob seu comando e construir um império. Nimrod era um construtor de império. Assim, sob a sua liderança, quando eles se mudaram para Sinar, construíram a cidade da Babilônia e também começaram a construir a Torre de Babel para tornar célebre o nome deles. Queriam construir essa torre para alcançar os céus. O mandamento de Deus era de se multiplicar, cobrir a terra para cumprir a obra que tinha dado ao homem de subjugar todas as coisas, isto é, trazer tudo de volta para ele. Essa era a missão do homem e a razão pela qual foi dada a ele a autoridade. Mas, infelizmente, em vez de servir ao propósito de Deus, de obedecer ao seu mandamento, tentaram usar o poder que ele tinha lhes dado para construir a Torre de Babel. Foi uma rebelião declarada contra a sua autoridade. E Deus disse que se o homem fosse muito unido, não haveria nada que não pudesse fazer. Desse modo, ele desceu e lhes confundiu a língua para espalhá-los por toda a terra. Por um lado, é um julgamento, uma punição, e até hoje sofremos por isso. Por outro lado, Deus usou isso para espalhar o homem, para cobrir toda a terra. Vejamos ainda um segundo movimento de rebelião: Faraó. Quando os filhos de Israel estavam no Egito, Deus enviou Moisés para libertar seu povo. Moisés enfrentou o Faraó e disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Lemos isto em Êxodo capítulo 5, versículo 1. Faraó respondeu: Quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Lemos isto em Êxodo capítulo 5, verso 2. Há uma provocação contra a autoridade de Deus, mas logo o julgamento caiu sobre ele. Atentemos acerca dos filhos de Israel. Os filhos de Israel foram conduzidos para fora do Egito, mas mesmo no deserto se rebelaram contra Deus. Deus era tão bom para eles. Ele cuidou deles, deu-lhes o maná, deu-lhes a água saída da rocha fendida. Ele lhes preparou uma mesa no deserto. Deus proveu todas as coisas para eles. Quando chegaram a Cades Barneia, os espias voltaram e disseram que de fato a terra era boa. Mas havia gigantes lá. Também vimos ali gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Lemos isto em Números, capítulo 13, versículo 33. Assim, a despeito de tudo que Deus lhes tinha mostrado, rebelaram-se, e por causa da sua rebelião não lhes foi permitido entrar na terra prometida. Eles vagaram pelo deserto por 38 anos, até que toda aquela geração rebelde passasse. Observemos ainda Senaqueribe e Nabucodonosor. Em 2 Reis, capítulo 19, lemos sobre Senaqueribe, rei da Síria. Ele enviou seu mensageiro para blasfemar contra o Senhor, que enviou um anjo e matou o exército assírio. E em Daniel, capítulo 4, verso 30, vemos Nabucodonosor se vangloriando de seus feitos. Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? E a punição caiu sobre ele, até que compreendeu que os céus governam sobre os negócios dos homens. Observemos a rebelião contra a autoridade delegada de Deus. Tudo isso mostra que a rebelião é o verdadeiro caráter da raça humana. A submissão e a obediência são totalmente desconhecidas. Não há apenas rebelião contra a autoridade direta de Deus, mas há muitos exemplos de rebelião contra a sua autoridade delegada. Mesmo em nossos dias, vemos crianças se levantando contra a autoridade dos seus pais e são desobedientes a eles. Estudantes se levantando contra os seus professores, os empregados contra seus patrões e o povo contra seus governantes. A rebelião, a vontade própria,
é a natureza dos seres humanos. Mesmo entre os filhos de Israel havia aqueles que se rebelavam contra a autoridade delegada de Deus. Por exemplo, Corá, Datã, Abirão e 250 dos líderes dos filhos de Israel se rebelaram contra Moisés e disseram: Basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Lemos isto em Números, capítulo 16, versículo 3. Moisés caiu com o rosto em terra, e Deus veio para defender a si mesmo. E também no Novo Testamento a mesma coisa aconteceu. Quando João Batista foi enviado por Deus para pregar o arrependimento, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, as autoridades eclesiásticas enviaram mensageiros a João perguntando quem havia dado a ele tal autoridade. Quem és tu? Nós somos a autoridade. Mas quem és tu? Veja João, capítulo 1, versículo 19 ao 25. E eles questionaram até mesmo nosso Senhor Jesus. Com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu esta autoridade? Lemos isto em Mateus, capítulo 21, versículo 23. Assim, a autoridade eclesiástica é sempre contra a autoridade espiritual de Deus. Aquela que é posicional é sempre contra aquela que é da vida. Não apenas isso, há a rebelião contra a autoridade delegada de Deus. Lembre-se de como Deus usou a Paulo para levantar a igreja em Corinto. Contudo, lá havia pessoas questionando a sua autoridade apostólica. Portanto, na história da humanidade, vemos que a rebelião, a vontade própria, é o padrão, porque isso é o que o homem é. A obediência e a submissão são desconhecidas, não estão nele. Mas não penso que necessitemos de muitos exemplos de rebelião para provar quão rebeldes somos. Penso que conhecemos a nós mesmos. Não precisamos olhar para a história para saber isso. Basta olharmos apenas para dentro de nós mesmos. É só recordarmos a nossa própria curta história e podemos ver que a obediência não está em nós. Por que gastamos tempo em dizermos uns aos outros quão rebeldes, quão obstinados somos? Por que fazemos isso? Todos nós sabemos disso. Temos de fazê-lo porque, muito embora o saibamos, ainda assim não o sabemos. Em outras palavras, recusamo-nos a aceitá-lo. Pensamos que podemos ser obedientes. Pensamos que somos submissos. Pensamos até que nossa rebelião é apenas ocasional. Nossa obstinação é apenas quando estamos indispostos, mas somos pessoas obedientes e submissas. Depois de sermos salvos, pensamos que estamos totalmente mudados. Mas você está mudado? Você mudou? Hoje a razão de a submissão ser tão rara, a razão de a obediência ser quase desconhecida na Igreja de Deus, é porque temos um conceito errado. Pensamos que mudamos depois que cremos no Senhor Jesus. Lembre-se, o Adão nunca muda. Aquele que é nascido da carne é carne. Enquanto a carne estiver em você, a rebelião, a obstinação sempre estarão presentes. Você não mudou. Essa é a primeira coisa que temos de aceitar. Se esperamos libertação, se realmente esperamos ser submissos e obedientes, então, antes de tudo, temos de chegar ao ponto de compreender, de reconhecer, de confessar que não há submissão e obediência em nós, isto é, em nossa carne. Chegamos a esse ponto? Se não chegarmos a esse ponto, não há libertação. Precisamos pedir ao Senhor para abrir os nossos olhos, para realmente vermos isso. É muito estranho. Sabemos e, contudo, não o vemos. É como Jó. Ele teve de passar por tais experiências para chegar ao lugar onde pôde ver. Todos nós precisamos disso. Precisamos que Deus abra os nossos olhos, nos dê revelação para realmente ver que em nós, isto é, em nossa carne, não há bem algum, nenhuma submissão, nenhuma obediência.
nada. Atentemos à verdade do segundo homem. Por toda a história humana, tudo o que vemos é rebelião e obstinação. Até que um dia Deus enviou o seu único filho amado a este mundo para ser um homem. No primeiro Adão, no primeiro homem, não há nenhuma esperança. Ele não pode ser melhorado, educado, instruído, desenvolvido. Não há esperança. Por isso Deus enviou o segundo homem, o nosso Senhor Jesus. Filipenses 2 nos diz que nosso Senhor Jesus, como Filho de Deus, é igual a Deus. Na divindade temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É um mistério, 3 em 1, 1 em 3. Não podemos explicá-lo. Cremos nisso porque o encontramos revelado na Palavra de Deus. Muito embora a palavra Trindade não esteja ali, o fato, a realidade está. A divindade é constituída do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os três são iguais. O Filho é igual ao Pai em todas as coisas. Entre a divindade não há ninguém à frente, nem atrás, nem acima, nem abaixo, nem alto, nem baixo. Eles são iguais, e a glória da divindade, a glória de Deus é a autoridade. A submissão e a obediência são impensáveis. Quando você pensa em Deus, a quem ele deveria se submeter? A quem ele deveria obedecer? Ele deve ser obedecido. Ele é soberano, a autoridade do universo. Assim é Deus. Por isso lembre-se, na divindade a glória é a autoridade. A obediência é desconhecida. Não é necessária, não está ali. Não ouso ir muito a fundo no mistério da divindade, mas tentarei lançar um pensamento, e se estiver errado, perdoe-me. No princípio, na divindade, não havia o conceito de submissão ou obediência, apenas autoridade. Creio que podemos aceitar isso. Agora me pergunto, quando a submissão começou? Na eternidade passada, antes de tudo ser criado, havia apenas Deus, eternamente existente, existente por si mesmo. Mas de alguma forma, usando palavras humanas, deve ter havido um tipo de conselho na divindade. Certamente esse conselho foi diferente. Nós temos de falar para haver um conselho, mas Deus não precisa disso. Assim, de alguma forma, houve um conselho na divindade. O Pai amava tanto o Filho. Ele queria glorificá-lo. Queria dar algo ao Filho para mostrar o seu amor. O amor sempre busca uma saída. O Pai ama tanto o Filho que quer lhe dar algo para glorificá-lo. Ele quer criar todas as coisas e dar todas elas ao seu Filho, para torná-lo herdeiro de tudo. Ele quer dar o homem ao seu Filho, para ser criado à sua própria imagem, conforme a sua semelhança, para que o homem possa ter relacionamento, comunhão com ele, ser unido a ele em vida, em amor, em propósito, e compartilhar da glória e responsabilidade do seu Filho. Estes são os pensamentos gloriosos do Pai em relação ao seu Filho. Mas, sendo onisciente, ele sabe o fim desde o princípio. Ele sabia que haveria problemas, não apenas no mundo invisível, mas também no mundo visível, mesmo com o homem que seria criado. Voltemos nossos olhos para o Cordeiro de Deus. Poderia dizer que houve uma hesitação. Deveríamos fazê-lo ou não? E durante aquele período, o Filho deu um passo à frente. Ele amou tanto o Pai, queria que a vontade do seu Pai fosse feita. Ele queria agradá-lo, queria satisfazer o coração do seu Pai. Por isso deu um passo à frente e disse: Pai, se isso é o que tu queres, isso é o que terás. Quero oferecer a mim mesmo como o Cordeiro para redimir, para restaurar, para que a tua vontade seja feita. Houve um acordo perfeito na divindade. Nosso Senhor Jesus é chamado o Cordeiro morto desde a fundação do mundo, que lemos em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Não antes da fundação do mundo. Algumas vezes em nossos corinhos é dito, um cordeiro morto antes da fundação do mundo.
Não encontramos isso nas Escrituras. É desde a fundação do mundo. Assim, a figura do Cordeiro é uma figura de submissão. Pergunto se esse espírito de submissão começou naquele momento, porque é no espírito de submissão que nosso Senhor Jesus, o Filho de Deus, esvaziou a si mesmo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Lemos isto em Filipenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Houve alguém que tentou se agarrar a isso, Lúcifer, mas isso não era dele. O Filho eterno, igual a Deus, não se apegou a isso, porque era seu direito. Bem no princípio era dele. Ele era em forma de Deus. Consideremos essa expressão, a forma de Deus. O que é a forma de Deus? A forma de Deus é a manifestação da plenitude da deidade, da plenitude da glória da deidade. Ele subsiste na forma de Deus e, contudo, esvaziou a si mesmo. Ao esvaziar a si mesmo, vemos o espírito de submissão. Para submeter a si mesmo à vontade do Pai, ele colocou de lado a glória, a honra, o poder, a autoridade e a posição de Deus. Certamente não pôde se esvaziar de sua deidade. Isso é impossível, porque isso é o que ele é eternamente. Isso nunca muda. Desde o princípio, ele é Deus. Quando se tornou um homem, ele ainda era Deus. Depois de voltar ao céu, ele é Deus. Na eternidade por vir, ele é Deus. Isso é o que ele é. Essa é a sua própria essência. Ele não pode se esvaziar disso, mas estava apto a se esvaziar de toda a glória e honra associadas à deidade. Ele se esvaziou de tudo isso. Ele colocou de lado a sua onipotência. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Contudo, colocou isso de lado para se tornar um bebê indefeso. Ele colocou de lado a sua onisciência, saber todas as coisas. Ele disse: eu não sei. Meu Pai é o único que sabe. Ele colocou de lado a sua onipresença. Ele está em todos os lugares, todo o tempo, mas se tornou um homem. Quando estava na Judéia, não estava na Galileia. Ele colocou de lado a sua glória, submetendo a si mesmo. O nosso Senhor Jesus trouxe o espírito de submissão para este mundo. Ele tomou sobre si mesmo a forma de um escravo. Em outras palavras, em vez da forma de Deus, manifestando a glória plena da deidade, tomou outra forma. Ele tomou a forma que podia manifestar a plenitude da humildade. Nenhum direito para si mesmo, pior do que qualquer outro, submisso a todos, um escravo. Ele se tornou um homem e, estando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. O que é a glória de Deus? A glória de Deus é a autoridade. Quando a autoridade de Deus é manifestada, você vê a glória. O que é a glória do homem? A glória do homem é a submissão, a obediência. Sempre que esta aparece, a glória. Vamos definir também que ele tomou a forma de homem. Quando nosso Senhor Jesus nasceu como um homem, ele tomou sobre si mesmo a forma de um homem, uma carne humana. Ele é exatamente como nós, mas com esta diferença. Em nossa carne há pecado porque herdamos essa natureza pecadora de Adão. Mas na carne do nosso Senhor Jesus não há pecado, porque ele não vem de Adão. Foi o Espírito Santo que envolveu o ventre de uma virgem. Por isso, quando ele nasceu, foi chamado de o Santo. Sim, nosso Senhor Jesus tomou sobre si mesmo uma carne humana, porque somos carne e sangue. Ele compartilhou da carne e do sangue para ser um conosco. Mas lembre-se, em sua carne não há pecado. Sua carne é perfeita. Atentemos a que ele se tornou obediente. Posso colocar de outra forma? Até seu ego é perfeito. Se ele quisesse manifestar seu próprio ego, não haveria pecado nisso. Mas ele humilhou a si mesmo, tornando-se obediente.
A obediência não está em Deus. O Filho teve de aprender a obediência pelas coisas que padeceu. Ele veio com um espírito de submissão para submeter a si mesmo, voluntariamente, prazerosamente ao seu Pai. Enquanto ele estava na terra, tomou Deus como seu cabeça. Na divindade não há cabeça nem corpo. Eles são um, iguais, nem para cima nem para baixo, nem superior nem inferior. Eles são iguais, mas no espírito de submissão, ele esvaziou a si mesmo. Tomou sobre si mesmo a carne humana, colocou-se no lugar do homem diante de Deus. O lugar do homem diante de Deus é de submissão. Observemos que ele tomou o lugar do homem. Adão não tomou o lugar dele diante de Deus. E aqui o segundo homem veio e tomou o lugar do homem como este deveria ser. Nesse espírito de submissão, ele submeteu a si mesmo a Deus, seu Pai, por toda a sua vida. Durante os 33 anos, não há nenhum simples exemplo de que ele não foi submisso. Ele disse: o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz, como lemos em João capítulo 5, versículo 19. Todos os minutos da sua vida foram governados pela vontade de Deus. Ele era submisso ao extremo, absolutamente submisso. Sendo um homem perfeito, a sua vontade é perfeita, a sua mente é clara, a sua emoção é pura. Se ele exercitasse sua própria vontade e quisesse algo para si mesmo, não haveria nada de errado nisso. Estaria sempre certo. Se ele pensasse em qualquer coisa sobre si mesmo, seria sempre claro. Se ele expressasse a si mesmo em sua emoção, isso seria puro. Nenhum pecado estaria envolvido. Contudo, mesmo com essa carne e ego sem pecado e perfeitos, ele os colocou de lado. Não se faça a minha vontade, sim a tua. A sua vontade é perfeita, mas ele a colocou de lado. Muitas vezes pensamos que se o que queremos é bom, isso deve estar certo. Não precisamos colocar de lado nossa vontade boa. Colocamos de lado nossa vontade má. Mas nosso Senhor Jesus colocou de lado a sua vontade perfeita. Não se faça a minha vontade, sim a tua. Como a sua emoção foi completamente rendida, subordinada a Deus. Mesmo com sua mãe, a quem muito amava e com quem se preocupava, quando ela sugeriu que ele fizesse algo por iniciativa própria, ele disse: mulher, que tenho eu contigo? Lemos assim em João, capítulo 2, verso 4. Por toda a sua vida trilhou o caminho da cruz. Ele sofreu. Não podemos imaginar o sofrimento do nosso Senhor como um homem. Somos obtusos, não somos sensíveis, não somos puros. E porque somos o que somos, não sofremos tanto quanto nosso Senhor Jesus. Não estamos cientes de muitas coisas. As pessoas podiam ir ao templo dia após dia, ano após ano, ver toda aquela gente ali vivendo e negociando, e dizer que aquela era a maneira que deveria ser feito. É por causa da conveniência, é por causa da utilidade. Ninguém se sentia ferido, mas o nosso Senhor estava ferido, profundamente ferido, porque ele era puro. Ele era o homem perfeito. Não posso imaginar o quanto ele sofreu. Ele sofreu o mau entendimento do mundo. Ele sofreu pelos seus próprios discípulos. Eles não podiam entendê-lo. Ele tentou ajudá-lo por todos os anos, e bem no final eles ainda não haviam entendido. Que sofrimento! Mas pelas coisas que ele sofreu aprendeu algo: a obediência. O espírito de submissão se torna a ação de obediência através da cruz, através do sofrimento. Tornar-se obediente não é o que ele procurava. Ele era a autoridade. Ele teve de aprender a obediência no caminho do sofrimento. Nosso querido irmão Ni disse: tornar-se obediente é buscar todas as oportunidades
para se submeter e obedecer. Não é apenas quando o ambiente é propício para que você se submeta e obedeça. Todas as vezes que você procura submissão, você procura obediência. O nosso Senhor foi enviado para restabelecer a autoridade de Deus na terra, para estabelecer o reino de Deus na terra. Oh, mas quando ele estava na terra, nunca reivindicou ser autoridade. Ele não tentou estabelecer a sua autoridade. Ele veio para demonstrar a submissão e a obediência. Ele buscou todas as oportunidades para se submeter e obedecer. Essa é a vida do nosso Senhor Jesus. Ele veio do céu, da divindade, como ela era, mas recusou-se retornar à divindade em sua deidade. Uma vez que ele saiu, nunca retornou à divindade somente em sua deidade. Ele retornou no caminho da submissão e obediência. Essa é a forma que ele retornou ao seu Pai. Não é de admirar que o Pai supremamente o exaltou e deu a ele um nome que está acima de todo nome, ao qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é Senhor. Esclareçamos acerca da verdadeira submissão e obediência. É o nosso Senhor Jesus quem trouxe a submissão e a obediência para este mundo. Pela primeira vez na história da humanidade, você pode ver o que submissão e obediência são, segundo o pensamento de Deus. Mas, graças a Deus, ele aprendeu a obediência por si mesmo. Em Hebreus capítulo 5, versículo 8, está escrito: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, ele é perfeito em submissão e obediência. Esse é o tipo de obediência que Deus está procurando no homem desde o princípio. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Lemos em Hebreus capítulo 5, verso 9 e 10. Mencionamos 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22, que diz: porque assim como em Adão todos morrem, que tragédia! Somos rebeldes e obstinados. Não podemos mudar isso. Mas em Cristo fomos vivificados. Você percebe que quando creu no Senhor Jesus, algo aconteceu em você. Algo muito, muito maior do que ter os seus pecados perdoados. Isso é grande, mas é algo maior do que a garantia de ir para o céu. Quando cremos no Senhor Jesus, você compreende que recebemos uma vida, uma nova vida. E qual é essa vida? Nós a chamamos de vida eterna. Por vida eterna, pensamos ser apenas continuar para sempre, o que é verdade, mas a vida eterna é um tipo diferente de vida. Há uma qualidade de vida nela. Você está satisfeito com a sua qualidade de vida hoje? Você está querendo ter este tipo de vida para sempre? Bem, quando você é jovem, quer viver, mas quando fica velho, torna-se muito cansado para viver. Quando cremos no Senhor Jesus, Ele nos dá a sua própria vida. Que vida é essa? Sempre pensamos nela como a vida de Deus. Sim, é vida não criada de Deus que é dada a nós com todo o seu potencial. Mas lembre-se, essa vida que veio para a terra e viveu por 33 anos aprendeu a obediência. Em outras palavras, a nova vida que recebemos do nosso Senhor Jesus, a vida em você e em mim, não é outra senão o próprio Senhor Jesus. Nessa vida, há submissão. Nessa vida, há obediência. Você não pode encontrar submissão e obediência em mais nenhum outro lugar. Está toda em uma vida, e essa vida nos foi dada. Oh, que amor! Louvado seja Deus! Somos submissos por natureza. Você sabe disso? Aquilo que não estava ali antes, agora está presente. O que era impossível antes, agora é possível. De acordo com essa nova vida, não podemos deixar de ser submissos. Não podemos deixar de obedecer. Não podemos nos rebelar. Não podemos manifestar a nossa obstinação.
ela não está ali. Infelizmente, não sabemos o que temos. Ainda vivemos naquela velha vida que foi descartada há muito tempo. Não sabemos como viver por essa nova vida em nós. Quando nos submetemos, sentimos-nos bem. Quando nos rebelamos, sentimos-nos tristes. É porque você tem uma nova vida agora, e essa vida é submissa. Por que você não vive uma vida de regozijo? Por que você deve viver uma vida tão pobre por ser rebelde? Essa é a diferença entre ser um cristão e um descrente. Para um descrente, a rebelião é natural, fácil, feliz, gostosa. Mas para um crente, a rebelião não é natural. É dolorida, prejudicial. A menos que você se arrependa, não pode restabelecer-se. Você sofre. A verdadeira vida que está em nós é uma vida submissa e obediente. Por que não viver por essa vida? Ela é sua. Deus nunca retirou a sua autoridade do universo. Sim, houve rebelião em todos os lugares, todos os dias. Mas isso significa que Deus retirou a sua autoridade do universo? Não. Ele não apenas não retirou a sua autoridade do universo, mas a está estabelecendo na terra entre os homens. Ele está operando para restaurar o seu reino na terra. O nosso Senhor Jesus veio a este mundo para restabelecer a autoridade de Deus. E a maneira pela qual ele restabelece a autoridade de Deus é pela submissão e obediência. Neste mundo rebelde, nosso Senhor Jesus é o reino de Deus. A autoridade de Deus está restabelecida em sua vida. E ele é o obediente. Agora você não encontra apenas um homem, o nosso Senhor Jesus, mas através da sua redenção ele alcançou um povo. E quem somos nós? Somos os remidos do Senhor. E você sabe que como seus remidos, como a igreja de Deus, é na sua igreja que ele está restabelecendo a sua autoridade e obediência? Assim, através da obediência da igreja, a sua autoridade, Deus está restaurando toda a terra. Observemos sobre o caráter da casa de Deus. Assim, o que é a igreja? O irmão Theodor Austin Sparks disse: a sujeição é o princípio da casa na edificação do seu templo. A submissão é uma lei divina, é o caminho conferido aos remidos, é o caminho para o trono. Ele também disse: Deus modela a igreja sobre o princípio da sujeição. Todos na casa de Deus precisam aprender a se submeter à autoridade do Espírito Santo. Todos nós precisamos aprender a submissão, a obediência a Deus. Mesmo aqueles a quem é dada a autoridade precisam aprender a sujeição à autoridade de Deus. Deixe-me colocar de outra forma. A primeira coisa a aprender quando você entra para a igreja é a submissão. Não vá à casa de Deus e pergunte: sobre quem tenho autoridade? Mas sim, a quem devo me submeter? Podemos tomar o corpo como uma ilustração. A cabeça é a autoridade e Cristo é a cabeça. Ele é a autoridade. O corpo todo tem de se sujeitar à cabeça. Somente quando o corpo está em sujeição à cabeça, ele pode funcionar. Assim, qual é a glória do corpo? Sua glória é a submissão e a obediência. Somos membros uns dos outros, e a primeira coisa sobre a qual devemos pensar, a primeira lei que governa o corpo não é a autoridade, mas a obediência. O corpo tem de obedecer à cabeça, e somente retendo firme a cabeça é que todo o corpo estará conectado e ministrará um ao outro e crescerá com o crescimento de Deus. Assim, lembre-se de que no corpo a primeira questão nunca é a autoridade, e sim a submissão, a obediência. Todos os membros do corpo estão em sujeição à cabeça. Todos têm de reter firmemente a cabeça, Cristo, e assim todos se submetem uns aos outros. Porém, é verdade que a cada membro do corpo é dada certa medida de autoridade. A cabeça delega, dá autoridade para cada membro do corpo.
Há uma medida de autoridade em cada um. É por isso que você se submete aos outros no temor de Cristo. Você diz: por que devo me submeter a um irmão ou irmã? Somos iguais. Bem, em um sentido sim, somos membros uns dos outros. Mas em outro sentido, em cada membro há uma medida de autoridade colocada ali pela cabeça. Em cada membro há uma medida de Cristo ali. E onde Cristo está, há autoridade. A autoridade não é você ou eu. A autoridade é Deus, é Cristo. Esta é a vida. Nesta vida há uma medida de autoridade. Assim, porque é necessária uma sujeição de uns aos outros. Algumas vezes dizemos: as irmãs têm de se submeter aos irmãos. Bem, os irmãos precisam se submeter às irmãs também no temor de Cristo. Não é porque você é irmão ou porque é irmã, é porque há Cristo em você. Quando Cristo é expresso em você, tenho de me submeter. Mesmo se você for o menor membro do corpo de Cristo, mesmo que tenha sido salvo há 1 hora, se Cristo é manifesto em você, temos de obedecer. Obedecemos a Cristo, não ao homem. No temor de Cristo. A palavra temor não é medo de ser punido, é um temor santo. Quando você realmente ama uma pessoa, existe temor. Você teme poder não agradá-la. Você quer fazer tudo para agradá-la. Isso é temor. E queremos fazer tudo para agradar a Cristo. Quando vemos Cristo em um irmão ou irmã, queremos agradar aquele Cristo neles. Não temos de agradar homens, queremos agradar a Cristo. E para agradar a Cristo, temos de nos submeter. A submissão deve ser o caráter da casa de Deus. Infelizmente, hoje na igreja há contenda, briga pelo poder, pela autoridade, pela posição. Não é isso que é a igreja. O caráter da igreja é de submissão, é de obediência. Quando você vai para a casa de Deus, deve encontrar nela a beleza da submissão. Submeter uns aos outros no temor de Cristo. E dessa submissão, a ordem divina na casa é estabelecida. A submissão de uns aos outros no temor de Cristo, como vemos em Efésios capítulo 5, verso 21, é a base do verso 22 e dos seguintes. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Maridos, amai vossas mulheres. Filhos, obedecei a vossos pais. Pais, não provoqueis vossos filhos à ira. Servos, obedecei a vosso Senhor. Senhores, de igual modo procedei para com eles. Os servos, deixando as ameaças. Lemos assim em Efésios, capítulo 5, versículo 22 e 25, e também no capítulo 6, verso 1, verso 4 e 5 e verso 9. Em outras palavras, todas as outras submissões e obediências se originam dessa. Se não soubermos como nos submeter uns aos outros no temor de Cristo, não haverá autoridade e submissão em nossas famílias. Não haverá autoridade e submissão no lugar onde trabalhamos, na sociedade, no mundo. Não haverá nada. Vejamos acerca de expondo o espírito de submissão. O que poderemos fazer? Você quer colocar de lado a sua procura por autoridade? Você quer aceitar o espírito do Cordeiro, o espírito de Cristo? Ele está aí. É uma questão de você querer deixar essa vida viver. Você tem tratado mal essa vida sofreu. Você quer liberá-la? Você quer tomar uma posição? Quero viver pela vida de Cristo em mim, isto é, quero expor o espírito de submissão. Quero ter a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. A única coisa é, você a quer? Espero que haja uma mudança da atmosfera na igreja. Eu choro quando vejo como o povo de Deus briga por poder, por autoridade, por posição. Não é isso que a igreja é. Onde você pode ver o espírito de submissão, aquela prontidão para obedecer na igreja, onde você pode ver Cristo. É verdade que para que esse espírito de submissão seja traduzido em atos de obediência, você tem de sofrer. Nosso Senhor Jesus veio no espírito de submissão.
e nesse espírito estava capacitado para aprender a obediência. Se você não tem o espírito de submissão, nunca aprende a obediência. Nunca. Mas se você o tem, então começará a aprender como obedecer. No entanto, quando você começa a aprender como obedecer, sofrerá, porque a sua carne não quer. Sua carne sofrerá. A experiência cristã é um paradoxo. Se você segue a carne, ela está feliz, mas o espírito está triste. Se você segue o espírito, ele está contente, mas a carne está sofrendo. Você só terá esse espírito de submissão quando quiser tomar o jugo de Cristo, e isso é um ato da vontade. O jugo é pesado, de certo modo, sobre o seu pescoço. Por isso você perde a liberdade. Você não começará a aprender de Cristo quão manso e humilde ele é, até que queira colocar seu pescoço sob o jugo dele, para também se unir a ele no espírito de submissão. Sempre que você quiser prosseguir da sua própria forma, sempre que a sua carne quiser levantar a cabeça, sempre que a vontade própria quiser se mostrar, o Espírito Santo o lembrará. Aquela espetada gentilmente tocará você. Você entenderá. É apenas pelo caminho da cruz que a submissão pode se tornar em obediência. Esse é o caminho que nosso Senhor Jesus percorreu, e esse é o caminho que ele abriu para nós. Se não tivermos a sua vida em nós, não poderemos seguir este caminho. Mas graças a Deus, com a sua vida em nós, ele está prosseguindo conosco. Ele está nos conduzindo. Minha oração é para que haja uma mudança de espírito entre o povo de Deus, para que possamos ver mais do espírito de submissão e ações de obediência. Se não pudermos encontrar isso na igreja, onde mais poderemos encontrar? Se o Senhor não é capaz de nos conduzir a este lugar, como ele irá estabelecer a sua autoridade no universo? E você só começa a apreciar a autoridade delegada por Deus quando entra nesse espírito de submissão. Sabe por que você não aprecia a autoridade delegada de Deus? É porque o espírito de submissão não está em você. Se ele estiver, você apreciará aqueles irmãos e irmãs que o Senhor colocou sobre sua vida para cuidar de você. Quanto eles labutam pela sua alma, você os apreciará. Que diferença haverá? Hoje, em todos os lugares, você encontra irmãos e irmãs se rebelando contra a autoridade delegada. Mas se você compreende e se submete, vai agradecer a Deus por estes irmãos e irmãs aos quais Deus deu autoridade para servi-lo, para cuidar de você. Que diferença isso faria? Sei que apenas o Espírito Santo é capaz de nos conduzir a isso. Vamos olhar para ele. Vamos orar. Querido Pai Celestial, agradecemos-te porque tu alcançaste o homem. Agradecemos-te porque o teu Filho amado desejou submeter a si mesmo a ti e aprender a obediência pelas coisas que padeceu, para que ele se tornasse o autor da nossa salvação eterna. Ensina-nos como obedecer-lhe. Tu és o nosso sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Sustenta-nos com a tua vida, para que possamos estar aptos para realmente nos submeter e obedecer, para que a tua autoridade possa ser estabelecida no universo. Glória a Deus. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém.